Evangelho de Mateus, capítulo 19, versos 16 até o verso 22, onde nós lemos o seguinte: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Oremos. Senhor, te pedimos que pelo teu Espírito nos convença a respeito desta palavra, que ela não seja apenas compreendida, mas atendidas no santo temor na tua presença. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por volta ali do século V, VI, surgiu na história da igreja uma teologia chamada pelagianismo. O pelagianismo é uma teologia que ensina que o homem ele nasce neutro. O pelagianismo nega o pecado original e, portanto, afirma que o homem ele nasce neutro. Portanto, ele tem o chamado livre-arbítrio. Ele pode escolher qual caminho a seguir, se o caminho da vida eterna ou o contrário. E o pelagianismo ensina que a salvação se dá pela conformidade com o testemunho moral de Jesus. Então, cabe ao homem decidir pelo caminho da salvação, observando o exemplo moral de Jesus e assim andar nele. Desta maneira, pelo mérito deste esforço, o homem obtém a certeza da vida eterna. Isso foi por volta do V século. Como essa teologia foi muito debatida, pouco tempo depois, já no VI século, surge uma nova versão dessa teologia, o semipelagianismo. O que o semipelagianismo ele afirma? Afirma que a salvação é obra da exclusiva graça de Deus, mas ela é efetivada a partir do momento em que o homem decide, escolhe por essa salvação. Então, cabe ao homem decidir. E por isso, por causa dessa teologia, nós vemos na história da igreja um esforço muito grande dos pregadores de convencer os seus ouvintes, apelando, usando fundo musical e tantos outros recursos para levar o homem a tomar uma decisão, porque a partir do momento que o homem toma a decisão, ele então experimenta ou recebe a graça de Deus. Embora esses conceitos eles sejam bastante recentes, quando vamos para a história aqui que nós lemos de Mateus capítulo 19, versos 16 até o verso 22, nós percebemos que este jovem, também conhecido como um homem que observa a sua juventude, ele possuía uma concepção, um entendimento completamente equivocado a respeito da salvação. Ele pergunta para Jesus: que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Como se a vida eterna fosse um objetivo que o homem alcança pelo seu esforço moral. Ele também tinha um conceito equivocado a respeito do Salvador, quando ele chama Jesus de bom mestre, ou seja, um professor qualificado, não como o Messias, não como o profeta enviado por Deus. E tinha também um conceito equivocado a respeito de si mesmo, quando Jesus o confronta, dizendo: olha, você precisa cumprir todos os mandamentos para que você entre na vida, e ele disse: olha, tudo isso tenho observado. Se tem algo que eu já tenho feito, é de me conformar com o padrão divino. A minha pergunta é: existe alguma outra coisa que eu possa fazer? Ele fala isso na parte A do verso 20. Veja, ele tinha um conceito errado a respeito da salvação, do Salvador e de si mesmo. Ou seja, seu entendimento
era que tudo se tratava da condição moral e não da fé, cabendo tão somente seguir o exemplo moral de Jesus para obter a vida eterna. Ele procura Jesus justamente para ajustar a sua vida à sabedoria dele, porque ele reconheceu Jesus como um professor, um mestre, alguém de um padrão moral muito elevado, e ele precisava então apenas elucidar essa dúvida, se tinha alguma outra coisa que ele poderia fazer de bom para alcançar a vida eterna ou não. Este é um problema tão antigo como também atual. Ainda hoje, muitos acreditam que a salvação depende do homem, daquilo que ele pode fazer de bom. Por causa disso, muitos sofrem com a insegurança da salvação, temem ser encontrados na vinda de Cristo em algum pecado. Quantos de nós aqui não ouvimos o testemunho de alguém dizendo: se Cristo voltar e Ele me encontrar em algum pecado, eu não serei salvo? E as pessoas acabam vivendo atormentadas, com medo, porque elas acreditam lá no fundo que a salvação e a segurança dela depende do que Ele faz, do que ela faz, e não daquilo que Cristo já fez naquela cruz em nosso lugar. Em face deste cenário, muitos pregadores maliciosos acabam manipulando as pessoas, exigindo pagamentos para obterem perdão dos seus pecados e garantia de bênçãos. Se você não fizer isto ou aquilo, você não terá a bênção de Deus. Se você não pagar certas quantias, você não pode obter a paz de Deus no seu favor. Pelo contrário, maldições vão te alcançar. E as pessoas são atormentadas por essa insegurança da salvação, porque elas percebem por estes falsos ensinos que tudo depende dela e não do nosso Salvador. Esses pregadores maliciosos, aproveitando desta insegurança das pessoas e mantendo estes falsos ensinos nas igrejas, manipulam as pessoas, exigindo delas um cumprimento rigoroso de campanhas, barganhas espirituais, como colocar ramos na porta, como beber uma água abençoada, como fazer isto ou aquilo para que obtenha algum tipo de favor divino. São mandigas, jejuns e assistências sociais para não serem privados da graça de Deus e serem amaldiçoados. E as pessoas vivem neste tormento, semelhante a este tormento que encontramos aqui na vida deste jovem. São ensinados que a salvação é pelas obras e não pela exclusiva graça de Deus, mediante unicamente a fé em Jesus Cristo. Essa passagem, ela corrige esses entendimentos que muitos de nós temos a respeito da salvação. Ela corrige a maneira também, a motivação de servirmos a Deus, não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. Eu sirvo o Senhor, eu dou, eu contribuo, eu me esforço, não para obter algum favor, não para obter alguma salvação, a salvação da parte de Cristo, mas porque eu já fui salvo. E quando eu tenho essa compreensão, eu sirvo ao Senhor com leveza de alma, com leveza de coração, porque eu confio no Senhor, eu não confio em mim. Nós somos inconstantes. Diz o profeta Jeremias que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Tem hora que nós queremos fazer o bem, como diz Paulo em Romanos capítulo 7, mas nos vemos fazendo o mal. Ora, se a salvação depende do nosso esforço, daquilo que podemos fazer de bom para alcançar a vida eterna, nós vivemos atormentados. E essa passagem, ela nos transmite confiança, segurança, direciona o nosso olhar e a nossa confiança para aquele que única e suficientemente nos deu a garantia da vida eterna pela obra dele, não pela nossa obra, de modo que as nossas obras não são para alcançar a vida eterna, mas para glorificar a Deus, mesmo quando ele decide não nos dar aquilo que nós tanto desejamos. Vamos observar aqui o que está dentro desse contexto, antes de nós declararmos aqui o significado dessa passagem para nós. Bem, o homem pergunta o que é necessário para fazer de bom a fim de alcançar a vida eterna, no verso 16. Essa pergunta, ela é feita em 3 ocasiões na Bíblia. Uma primeira ocasião nós encontramos lá em Lucas capítulo 10, verso 25, quando aquele escriba aborda Jesus, depois de Jesus ter dito que o Pai dá sabedoria aos simples e não aos entendidos. Um dos entendidos, ouvindo isso, o escriba procurou Jesus para colocá-lo à prova, fazendo essa pergunta: o que eu devo fazer para alcançar, para obter a vida eterna? Essa pergunta nós encontramos também no capítulo 16 de Atos, na experiência daquele carcereiro, Atos capítulo 16, verso 30.
O carcereiro, quando percebeu que as cadeias tinham sido rompidas, que os grilhões tinham sido quebrados e que os prisioneiros poderiam ter fugido, temendo a punição dos romanos, ele então tentou investir contra a sua própria vida e neste momento foi surpreendido com a intervenção do apóstolo Paulo, dizendo: não faças isso. Depois de ter explicado tudo o que tinha acontecido, aquele carcereiro, cheio de temor, motivado por uma resposta que ele não tinha, a despeito daquele escriba que tinha a resposta, mas queria provar Jesus, esse carcereiro sinceramente perguntou a Jesus: o que eu preciso fazer para obter a vida eterna? Ele queria experimentar aquela graça, aquele favor que Paulo e Silas já estavam experimentando na cadeia, sofrendo todos aqueles tormentos e opressões, e no meio daquele contexto, Paulo e Silas estavam cantando, estavam orando, e o favor de Deus foi manifestado naquele momento na vida deles, e o carcereiro como que dizendo: eu quero experimentar dessa graça, o que eu preciso fazer? Depois de ter ouvido a palavra, bem como a sua família, foram todos batizados pelo apóstolo Paulo. A terceira ocasião em que nós encontramos essa pergunta no Novo Testamento se encontra aqui nessa passagem, desse jovem rico. Sua pergunta foi direcionada por pressupostos errados. Ele acreditava que a vida eterna é conquistada mediante provas de bom comportamento, de esforços e de disciplinas pessoais. Então Jesus ofereceu àquele homem duas respostas a esta primeira pergunta. A primeira resposta que Jesus deu àquele homem está no verso 17. Bom, só existe um. E nós lemos nas passagens paralelas aqui de Marcos capítulo 10, verso 17, e também capítulo 18, verso 18, são passagens paralelas a esta, que essa resposta que Jesus dá é: bom somente um, que é Deus. O que Jesus está querendo fazer? Está aqui denunciando a imperfeição humana e a incapacidade dela para obter qualquer tipo de favor divino, como a salvação. Ele aborda Jesus dizendo o que ele pode fazer de bom, e Jesus quebra aquele pressuposto errado. É óbvio que Jesus era bom, é óbvio que aquele homem tinha um bom comportamento, mas o que Jesus está aqui confrontando é o pressuposto de que o homem pode alcançar algum nível de bondade de modo a merecer a salvação. Por isso Jesus está dizendo: bom só existe um. Perfeitamente, essencialmente, bom só existe um. E é Deus, é o ser divino. Ele quis saber o que poderia fazer de bom e chamou Jesus de bom mestre, um bom professor que alcançou uma bondade moral incomum, tanto que ele diz lá em Marcos capítulo 17, que quando ele aborda Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus. Imagina entre nós alguém cuja bondade é tão excelsa, é tão sublime, que mereça de nós prostrar diante dos seus pés. Foi assim que esse homem abordou Jesus, se ajoelhando diante dele. A afirmação de que ninguém é bom senão um, que é Deus, foi para quebrar a noção de que o homem pode alcançar a bondade a fim de merecer a vida eterna. Nenhum homem é bom, não em comparado com Deus. Então, Jesus, na sua primeira resposta, verso 17, está dizendo: bom só existe Deus. Em relação aos homens, ainda que obtendo bom comportamento nesta vida, essencialmente o homem é imperfeito. E pela sua imperfeição, não pode alcançar por si mesmo a vida eterna. Segunda resposta que Jesus dá se encontra nos versos 18 e 19. Tal bondade é provada pelo pleno cumprimento da lei. Porque ele responde, Jesus, verso 18, quais, verso 17, desculpa, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, somente um, se queres, a última parte do verso 17, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus está falando aquilo que em todas as escrituras, desde o livro de Gênesis, nós encontramos como fundamento da nossa salvação. Só pode alcançar o homem ter a salvação se ele atender perfeitamente a palavra de Deus. Então o jovem curioso perguntou: quais mandamentos que eu preciso cumprir? Porque na mente dele ele já estava cumprindo todos. É isso que nós lemos no verso 18. Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo
como a si mesmo. De acordo com a lei, em Levítico capítulo 18, verso 5, o jovem entendia, aquele homem entendia que se ele cumprisse todos os mandamentos, ele obteria vida. E Jesus está aqui reafirmando a lei. Se você for capaz de cumprir toda a lei, você então herdará a vida. Então Jesus fez toda essa listagem aqui dos mandamentos, e ele, em resposta, disse que cumpria todos os mandamentos, como que se aos seus próprios olhos ele fosse bom o suficiente. Então Jesus, mesmo tendo Jesus dito que bom é somente um, verso 20, a parte A, aquele jovem, ele parecia ter tudo. Primeiramente, diz aí no verso 20 e no verso 22, que ele era jovem. Ele era jovem, estava diante dele muitas oportunidades na vida. Também possuía uma elevada posição. Capítulo 18 de Lucas, verso 18, diz que ele possuía uma elevada posição. Era uma pessoa cujo status social era grande, e isso, obviamente, favorecia favores e muitos privilégios. Diz em Lucas, capítulo 18, verso 23, que ele era riquíssimo. Não era uma pessoa classe média. Era uma pessoa riquíssima, muito rico, uma pessoa de muitas propriedades. O próprio texto diz isso no verso 22. Era uma pessoa de muitas propriedades. Também tinha uma boa educação religiosa. Ele disse que observava todos aqueles mandamentos desde a sua juventude. Ele poderia estar ouvindo respeitosamente a palavra de Jesus, como muitos neste momento podem estar ouvindo respeitosamente a palavra de Deus. Ele possuía uma boa educação religiosa. Contudo, nem as paixões da mocidade, riquezas, posição social ou acúmulo de tradições religiosas foram capazes de oferecer descanso à alma daquele jovem. Ele sabia que havia algo de errado por trás daquela integridade moral, por isso sabiamente recorreu a Jesus em busca de resposta, fazendo uma terceira pergunta. Essa terceira pergunta se encontra na parte B do verso 20. Que me falta ainda? Que me falta ainda? E nós analisaremos aqui a resposta de Jesus nos versos 21 e verso 22. A primeira resposta que Jesus dá àquele homem, basicamente, se resume a essas palavras. O que falta para ele? Amar o Senhor e o próximo como a si mesmo. Surpreendentemente, um homem que vivia uma integridade moral respeitadíssima, que ocupava uma posição social muito admirada, que possuía tantas posses, que era observador, rigoroso observador das leis, das tradições religiosas, tem que ouvir agora que por trás de toda aquela suposta integridade, faltava para ele o essencial da lei: amar o Senhor acima de tudo e todos, e ao próximo como a si mesmo. E no verso 22 veremos aqui qual é a reação que ele oferece diante desta palavra de Cristo. Bem, vamos ler novamente o que diz o verso 21, onde encontramos aqui a resposta de Jesus a esta pergunta. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. No verso 19, você pode olhar o que diz o verso 19. Jesus citou a segunda parte do decálogo constituído por 6 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Quando você vai lá para Êxodo capítulo 20 e lê a lista dos 10 mandamentos, você percebe que os 4 primeiros estão relacionados com o dever do homem para com Deus, e a segunda parte dos mandamentos, do 5º mandamento até o 10º mandamento, tem a ver com a responsabilidade horizontal, uns com os outros. E lendo essa passagem agora de Jesus, essa resposta que ele dá àquele homem, observamos que Jesus, ele cita dos 6 mandamentos relacionados à nossa responsabilidade horizontal, Jesus cita 5 delas. Mais uma vez: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e honra a teu pai e tua mãe. Embora não tenha feito menção literal do 10º mandamento, sobre a cobiça, não cobiçarás, ele enfatizou este mandamento com essas palavras:
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele chamou a atenção para o fato de que a avareza daquele homem provava o quanto ele era imperfeito, pois além de negligenciar os pobres, seu amor por bens materiais havia ultrapassado o amor por Deus, quebrando também o primeiro mandamento com a idolatria, que dizia no verso 3 de Êxodo capítulo 20, não terás outros deuses diante de mim. Ele estava quebrando o 10º mandamento, e ao quebrar o 10º mandamento, ele estava quebrando também o primeiro mandamento. E Jesus usa 3 argumentos para responder à pergunta daquele jovem. Ele diz: se queres ser perfeito equivale a se conformar com a lei perfeita de Deus, onde lemos no Salmo 19, verso 7, que a lei de Deus é perfeita e restaura a alma. A lei de Deus é perfeita por quê? Porque a lei de Deus reflete o caráter santíssimo de Deus. E quando deparados, comparados, confrontados, expostos à lei de Deus, nós descobrimos que nós não podemos ser perfeitos na atual condição que nós nos encontramos. Ou seja, para ser perfeito, é necessário cumprir com rigor a justiça de Deus. Ele perguntou o que poderia fazer de bom, Jesus respondeu que deveria satisfazer a justiça de Deus pelos mandamentos. Em resposta, ele disse: tudo isso tenho observado, verso 20. Então, como pensava ser moralmente justo para merecer a vida eterna, Jesus exigiu que demonstrasse publicamente o seu amor ao próximo. Você tem observado? Tenho, Senhor, todos os mandamentos. Tudo bem, eu quero que você me demonstre, e demonstre para todos à sua volta, que você de fato tem cumprido esses mandamentos. E é nesse sentido que Jesus o submeteu a uma prova, para que ele descobrisse que ele não era perfeito como ele afirmava ser. E isso nos leva à segunda argumentação de Jesus, aqui no verso 21, quando ele diz: vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Essa é a prova na qual Jesus submeteu aquele homem. Você diz ser perfeito? Então cumpra esse mandamento, porque cumpra essa palavra, porque ela está ligada, derivada, originada no mandamento que diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Como você se ama, como você ama as suas posses, os seus interesses, ama o seu próximo. E Jesus usa então esse argumento. Antes de nós explorarmos o que Jesus está dizendo aqui, me permita fazer 4 observações preliminares a respeito dessa frase, que muitas vezes causa muita tensão para leitores da Bíblia. A gente começa a ler a Bíblia, e quando nós chegamos numa parte como essa, a gente pula, né? Porque nós reconhecemos não ser capazes de fazermos isso, né? De vender a casa que nós obtemos, o nosso carro, rapar lá toda a nossa conta para dar aos pobres. Então a gente muitas vezes faz de conta que nós não estamos lendo essa passagem que Jesus está dizendo. Me permita fazer aqui, como eu disse, 4 observações aqui preliminares. Primeiro, Jesus não disse que para alcançar a vida eterna basta doar os bens aos pobres, apenas ajudou aquele homem a identificar o problema do seu coração. É um teste. Você olha externamente, o homem estava olhando para o seu testemunho externo, o seu bom comportamento. Como eu disse, era um homem rico, uma pessoa bem-sucedida, alguém que observava as tradições judaicas, as leis, era um homem de elevadíssima posição. Então, do ponto de vista externo, aquele homem, ele estava correto, estava certo. E o teste que Jesus o submete aqui é para que ele identificasse que o problema dele era de coração. Segundo, não disse que se doasse os seus bens, alcançaria a vida eterna, mas teria um tesouro no céu. Não é interessante a resposta que Jesus dá? Terá um tesouro no céu. Ora, quem que pode obter um tesouro no céu, senão aqueles que para lá já foram destinados? Então não se trata de alcançar a salvação, mas de desfrutar na salvação da bênção de Deus. Segundo, Jesus não estabeleceu um princípio universal exigindo dos crentes doação de seus bens. Corremos o risco de olharmos essa passagem e entendermos que Jesus está exigindo de todos os cristãos que eles vendem todos os seus bens e deem aos pobres para obterem a segurança da sua salvação. E isso não pode ser interpretado assim. Se assim fosse, pessoas como Abraão, pessoas como Davi, pessoas como Salomão, cuja riqueza excedeu a de todos da sua geração,
Pessoas como José de Arimateia, Mateus capítulo 27, verso 57, diz que era um homem muito rico. Pessoas como Zaqueu, que era riquíssimo, um funcionário público do Império Romano, que Jesus entra na sua casa, ele era um homem de muitas posses. Aliás, porque ele era filho de Abraão, e naquele encontro com Jesus tinha obtido a graça da salvação, por crer em Jesus e ter se arrependido dos seus pecados, ele voluntariamente disse: Senhor, a metade dos meus bens eu vou dar aos pobres, e aqueles a quem eu defraudei, eu restituirei 4 vezes mais, não para obter a salvação, mas para manifestar a sua conduta de arrependimento diante do Salvador. E Jesus mesmo declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este também é filho de Abraão, filho da promessa. Filho da promessa. Em quarto e último lugar, Jesus não estabeleceu um regime social de castas, de crentes comuns e de crentes especiais, por terem feito voto de pobreza. Vou viver na miséria, vou viver na pobreza, né? Como aqueles chefes do budismo, do hinduísmo na Índia, que fazem votos de pobreza, dentre outras religiões muito conhecidas no nosso meio. Pessoas que escolhem viver na pobreza, da mendicância, das doações voluntárias, para, em consagração a Deus, servirem ao Senhor integralmente. Jesus não está dizendo que estes, como eu fiz um voto, não de pobreza, mas eu fiz um voto de servir ao Senhor, mesmo que eu não obtenha bem nenhum nessa vida, mesmo que eu não obtenha nenhuma segurança material na minha vida. Eu fiz um voto ao Senhor de servi-lo integralmente por todos os dias da minha vida, e assim eu vivo, das contribuições dos irmãos. E tenho muita alegria e muito prazer de viver como eu vivo. Agora, isso não faz de mim uma pessoa especial em relação a ninguém. Jesus não está estabelecendo aqui um regime social de castas, onde aqueles que fizeram voto de pobreza, entre aspas, que vivem consagrados integralmente ao serviço do reino de Deus, vivendo das contribuições voluntárias dos irmãos, que esses são mais especiais do que outros. Então, observando e considerando essas 4 questões que eu estou trazendo aqui, Jesus, na verdade, o que ele quis fazer com aquele homem em particular é um tratamento pessoal, específico, relacionado apenas com aquele homem. Jesus quis confrontá-lo com estas palavras, porque toda a sua identidade estava moldada pelas riquezas. Ele formatou a sua vida, os seus valores, ele formatou as suas expectativas, não apenas nos seus dias futuros, mas também para a vida eterna, a partir do seu próprio esforço e das suas próprias riquezas. Jesus identificou que a riqueza na vida daquele homem era um obstáculo para que o seguisse. Por isso fez tal exigência, para revelar que o seu problema não era de memória, ele conhecia as leis. O seu problema era um problema de coração. Os interesses velados da iniquidade são as forças sociais mais poderosas, entre as quais praticamos inclusive a religiosidade. Inclusive praticando a religiosidade como aquele homem, estava este homem sendo guiado pela iniquidade e não pela fé em Jesus Cristo. Se Jesus tivesse simplesmente dito: creia em mim e será salvo, ele poderia professar com os lábios como ele tinha feito: Senhor, todos esses preceitos da tua lei eu tenho observado desde a minha juventude. Só que ao mesmo tempo a idolatria poderia ter permanecido no coração dele, e era ali que Jesus queria confrontar, era ali que Jesus queria tocar, para que ele reconhecesse a idolatria, a avareza em seu próprio coração. Por fim, o outro argumento de Jesus aqui está na parte final do verso 21. Depois, vem e segue-me. Faça isso. Se você fizer isto, você só conseguirá fazer isso se você realmente conseguir alcançar a vida eterna. Conseguindo alcançar, então me segue. Então me segue. Seguir Jesus é o ponto principal, mas não seria possível enquanto houvesse aliança com a idolatria pelos bens materiais. Por isso,
O chamado foi um apelo para considerar a lealdade a Cristo acima de qualquer interesse pessoal, conforme lemos aqui no verso 29 da nossa passagem, capítulo 19. Dirija os seus olhos, por favor, para esse verso. Verso 29 do capítulo 19. Diz: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. O que Jesus está fazendo com este chamado é para que ele admitisse uma lealdade a Cristo, acima de qualquer interesse pessoal, independente de qual fosse. A salvação não é apenas um dom de Deus, é também uma vocação eficaz para seguirmos os passos do Filho de Deus. E Jesus preveniu que o seu caminho é o caminho de renúncia. Por exemplo, na parábola da pérola, em Mateus capítulo 13, versos 45 a 46, lemos Jesus descrevendo o reino de Deus, os fundamentos do reino de Deus, semelhante a um homem que negocia e acha uma pérola de grande valor. E quando ele acha, ele volta, vende tudo o que ele tem, tudo, para obter aquela pérola nas suas mãos, porque aquela pérola justifica, ressignifica a sua própria vida. Não há nada mais precioso que justifique o rompimento de todos os nossos laços que a nossa fé e a nossa lealdade a Jesus Cristo. E é isso que Jesus conta na parábola da pérola de grande valor. Ele disse em Mateus ainda, aqui em Mateus capítulo 16, versos 21 a verso 26, que aquele que negar a si mesmo, tomar a sua cruz, este é capaz de segui-lo. O caminho de Cristo é o caminho de renúncia. E nós vemos em Lucas capítulo 9, verso 57 até o verso 62, quando 3 pessoas se prontificaram a seguir Jesus. O primeiro disse: Senhor, eu estou querendo te seguir por onde o Senhor quiser ir, eu te seguirei. E Jesus disse: olha, veja como vivem as raposas e os pássaros, eles têm onde se acomodar e se proteger. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Porque certamente aquele primeiro que se prontificou a seguir Jesus, ele estava querendo seguir Jesus, observando a possibilidade de ter vantagens materiais, e Jesus disse: não venha atrás de mim com essas motivações, porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O segundo então se prontifica dizendo: Senhor, eu vou te seguir por onde o Senhor quiser, mas me permita primeiro sepultar o meu pai. O terceiro diz: Senhor, eu te seguirei por onde o Senhor quiser, mas me permita primeiro despedir-os da minha casa. Jesus está ensinando para esse homem, na passagem que lemos em Mateus capítulo 19, que seguir Jesus exige uma lealdade acima de qualquer interesse pessoal, inclusive familiar. Inclusive familiar. É isso que nós lemos, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 7, quando Paulo diz que quando o marido incrédulo, em disputa e conflito com a esposa crente, que quer andar no caminho do Senhor, mas ele exige que ela abandone os caminhos do Senhor para seguir um caminho contrário. E quando não consegue convencer a esposa e resolve deixá-la, Paulo diz que se vá. Assim não fica a irmã sujeita à escravidão, não fica sujeita a nenhum tipo de compromisso, de nenhuma obrigação. Porque o homem incrédulo que propõe à mulher abandonar os caminhos do Senhor, e ela faz opção por não abandonar os caminhos do Senhor, considerando que a sua lealdade ao Senhor deve ser maior a do seu marido, disse Jesus aqui no verso 19, verso 29 aqui do capítulo 19, receberá muitas vezes, porque ninguém é abandonado pelo Senhor, ninguém é esquecido pelo Senhor. O texto está falando de lealdade, e era isso que aquele homem precisava compreender. O apóstolo Paulo deu testemunho em Filipenses capítulo 3, verso 7 ao verso 9, dizendo, de Filipenses: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo Jesus, meu Senhor. Repetindo, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi, por amor a Ele, perdi
todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Na fé. No verso 22, nós encontramos a reação a esse teste de lealdade que Jesus submeteu àquele homem. E a reação dele é muito clara. Diz o texto: tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser, esta é a razão, ele se retirou, primeira coisa, ele se retirou triste, e a razão está no final do verso 22, porque ele era dono de muitas propriedades. Essa tristeza dele é compreendida pela ideia de desistir das muitas propriedades, e isto o entristeceu, pois amava tudo o que possuía e reconhecia que o valor de todos os seus bens era alto demais para abrir mão, simplesmente porque Jesus estava pedindo. Eu não posso abrir mão, custou muito para mim. Afinal de contas, nós estudamos a vida inteira, nós trabalhamos com integridade durante a vida inteira, e agora, depois de tudo, ter conquistado essa condição, abrir mão de tudo porque Jesus está me pedindo, é demais. Isso entristeceu o coração daquele jovem, daquele homem. Segundo, sua tristeza revelou que a sua maior expectativa de conquista, a vida eterna, era na verdade o seu menor interesse. Ele não tinha interesse na vida eterna. Ele não tinha. E bastou Jesus fazer esse teste para confrontar o pecado do seu coração, para ele perceber, de uma maneira frustrada, que aquilo que ele declarou ser tão importante, o alvo da sua vida, tendo observado desde a juventude todos os preceitos da lei, era na verdade o seu menor interesse. E foi diante de Jesus que ele reconheceu isso. Antes ele não percebia isso, mas agora ele reconheceu. Terceiro lugar, isso também entristeceu porque reconheceu o quanto era incapaz e imperfeito quando se julgava fiel observador da lei. Quantos de nós aqui, nesta manhã, aqueles que me acompanham agora pela internet, conhecem a palavra, foram criados na igreja, ouviram e ouvem centenas e centenas de pregações, porque não falta conhecimento das Escrituras, mas na hora de praticar, na hora de demonstrar e provar a lealdade a Cristo em primeiro lugar, vacilam, se sentem intimidados, porque falar de Cristo num ambiente onde isso não é comum, intimida o nosso coração, intimida. E eu não estou falando nem de doar bens, estou falando de algo que não custa bens, mas que custa muitas vezes a nossa reputação, de falar de Cristo para pessoas que não conhecem a Cristo, e até para aquelas que conhecem, mas que são hostis a qualquer pregação, hostis a qualquer tipo de testemunho cristão. Não sabemos o que aquele jovem fez depois dessa tristeza, apenas sabemos que o Senhor o amou enquanto o confrontou. É isso que nós lemos em Marcos capítulo 10, verso 21, que Jesus, ao ser abordado por aquele homem, diz o texto que Jesus o amou. Jesus o amou. O objetivo de Jesus não era de destruir a vida daquele homem, foi de revelar o amor por ele, confrontando o pecado do seu próprio coração. Eu quero terminar fazendo duas considerações finais a todos nós aqui. Primeiro, a respeito da justiça própria. Dentro desse aspecto da justiça própria, eu quero pontuar aqui duas questões com os irmãos. Primeiro, riquezas não salvam e não podem provar salvação. Isso pode parecer óbvio para nós, que somos educados no Evangelho com tanto rigor, mas é importante reafirmarmos isso para nós mesmos, que riquezas não podem trazer paz ao nosso coração, aquela paz com Deus que somente Jesus Cristo pode nos garantir. Isso surpreendeu os judeus, incluindo os discípulos. Olha o que diz o verso 25. Olha o que diz o verso 25.
Diz assim: ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram. Por quê? Porque Jesus tinha dito no verso anterior, no verso 23, que dificilmente um rico entra no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Porque eles tinham o entendimento de que pelas riquezas, pelas posses, era possível obter algum favor divino. E isso se explica pelo fato de que a riqueza era vista como uma evidência de alguém justa diante de Deus, alguém íntegro diante de Deus. Vamos olhar, por exemplo, o caso de homens na história do Antigo Testamento, que foram encontrados justos. Por exemplo, Jó. Jó era testemunhado pelo próprio Deus como um homem justo. E como homem justo, era um homem de muitas posses. Ele possuía muitas posses. Ele tinha muitas riquezas. E eles entendiam que ter muitas posses, ter a vida toda organizada financeiramente, é uma prova de que ele é justo e que agora por isso está obtendo o favor divino. Eles entendiam isso exatamente como muitos pregadores da teologia da prosperidade, que a pobreza, que a doença é sinal de pecado, é sinal de mau testemunho, e Deus, na sua ira, está penalizando o homem por causa da sua conduta. Muitos pregadores da teologia da prosperidade, que estão muito ativos nos nossos dias, em redes sociais, na internet, canal lá do YouTube, e em nossa volta, estão o tempo todo, se não pregando claramente, insinuando que quando estamos passando por lutas e dificuldades, estamos passando por lutas ou dificuldades, ou por algum pecado, ou por alguma negligência moral, em relação às nossas responsabilidades. Nós sabemos que decisões erradas determinam resultados indesejados, mas nós não podemos imediatamente associar uma tribulação, uma adversidade, uma crise na nossa vida a um pecado, como muitos pregam. E naqueles dias eles entendiam assim: aquele homem, porque tinha muitas posses, supostamente ele era justo diante de Deus. Aí vem Jesus e diz: dificilmente um homem como este entra no reino dos céus. Os discípulos: bom, então quem mais pode ser tão justo como um rico? Era isso que os escribas e fariseus naquela época ensinavam, ostentando seus anéis de ouro e seus trajes de luxo, como rigorosos observadores da lei. Era de impressionar os trajes daquelas autoridades religiosas, e elas demonstravam e ostentavam a sua riqueza e a sua prosperidade como provas da sua integridade diante de Deus. A Bíblia não condena possuir riquezas, não condena. Se eu pudesse, meus amados irmãos, eu teria muita riqueza. E eu vou confessar uma coisa para vocês: como eu sonho com isso. Eu sonho com isso. Eu, por exemplo, vou fazer agora 46 anos de idade, até hoje não tenho a minha casa própria. Eu estou em crise por causa disso? De jeito nenhum, mas se eu pudesse hoje, eu compraria minha casa, eu teria minha casa. A Bíblia não condena, são desejos legítimos, são desejos verdadeiros, e que todos nós precisamos ter. Obter uma boa graduação acadêmica, obter uma boa posição profissional, ascender profissionalmente, estudar. Estou vendo aqui vários jovens estudar com muito rigor, com muito compromisso, para, se possível, alcançar as posições mais elevadas. Não há nenhum problema nisso. Não há problema de você usar uma boa roupa, ter comida todos os dias na sua casa, ter o seu carro, suas contas pagas em dia. Não há problema nisso. O grande problema em tudo isto, nosso coração. Porque embora a Bíblia não condena ter posses, não condena ter riquezas, a Bíblia condena a idolatria e a Bíblia condena a avareza, que é o forte apego a coisas materiais. Por isso, o chamado foi para aquele homem um apelo para que ele demonstrasse a sua lealdade a Cristo acima de qualquer interesse pessoal.
E esse é o chamado de Cristo para todos nós nesta manhã também. As riquezas deste mundo, conquistas por méritos ou por heranças, e o excesso de conforto carregam um poder sutil e perigoso para o nosso coração. Lembremos-nos aqui da oração de Agur, em Provérbios capítulo 30, versos 8 ao verso 9. Palavras de Agur, ele disse o seguinte: não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Porque na riqueza, todos nós somos tentados a nos esquecer de Deus. Por que vamos agradecer a Deus pela comida na nossa mesa todos os dias, sendo que nós trabalhamos, nós administramos as nossas finanças, nós fomos no supermercado, compramos, ou nós homens ou nossa esposa fizemos a comida e colocamos sobre a mesa? Por que nós vamos agradecer a Deus, sendo que nós vemos o tempo todo as nossas ações para resultar na comida sobre a mesa? Porque a riqueza, a prosperidade, de modo sutil e perigoso, pode nos fazer esquecer do Senhor, que Ele é, na verdade, o grande provedor da nossa vida. O grande provedor da nossa vida. Nós agradecemos a um médico que cuidou da nossa saúde, mas muitas vezes nós não agradecemos a Deus, que abençoou a ação daquele médico, que abençoou o diagnóstico correto, que abençoou o tratamento correto, que permitiu que nenhum outro problema grave acontecesse, porque o conforto excessivo, sutil e perigosamente, pode nos fazer murmurar contra Deus, murmurar contra os nossos pais e murmurar diante dos nossos irmãos, inclusive da nossa igreja, inclusive dos nossos pastores, murmurando, reclamando, murmurar dos nossos presbíteros, dos nossos diáconos, porque estamos avantajados, estamos fartos de favores. Em segundo lugar, ninguém pode com boas intenções, esforços e moralidade distinta merecer a vida eterna, porque todo o homem, e o homem todo, foi corrompido pelo pecado, e isto o torna indigno da salvação. Mesmo observando todos os mandamentos, a corrupção está presente nele e o incapacitando de satisfazer plenamente o padrão perfeito da santidade e da justiça de Deus. Quando aquele homem disse estar de acordo com o padrão da lei, Jesus revelou que ele não amava o Senhor de todo o coração e não amava o próximo como a si mesmo. Por isso, não se dispôs a seguir a Jesus e a vender e doar seus bens aos pobres. Isso nos leva, portanto, à pessoa de Jesus, a revelação dele na história da nossa vida. Porque embora nenhum de nós possa, por uma ilibada moralidade, por um comportamento irrefutável por aqueles que nos cercam, ainda que nós estejamos ocupando posições sociais acima de qualquer suspeita ou dúvida a respeito das nossas motivações, todos nós, incapacitados de por nós mesmos alcançarmos a vida eterna, somos dirigidos nesta palavra, neste ensino, nesta passagem, a nesta manhã, refletirmos na pessoa de Jesus Cristo, o único bom, perfeitamente santo, capaz de interceder por nós. Jesus confrontou o entendimento de que é possível o homem alcançar o merecimento da salvação, porque além de ser impossível, recusa também reconhecê-lo como a única solução para este problema. Aquele homem perguntou: que me falta ainda? A resposta de Jesus foi precisa, confrontadora e movida por amor. Faltava para ele amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Faltava lealdade a Cristo, mais que as riquezas. O texto deixa claro que a salvação é sempre um milagre da graça divina. Olha o que diz o verso 23. O verso 23 diz: disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ele usa aqui faz uma analogia para mostrar como isso é impossível. Verso 24: e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Alguns argumentam que essa passagem diz respeito a uma porta que havia na cidade de Jerusalém, entre os muros de Jerusalém. Era uma porta baixinha
e um pouco estreita. As pessoas poderiam passar agachadas por ali. O camelo não poderia passar, porque o camelo era o meio de transporte mais conhecido para carregar riquezas, né? Quando você pudesse ver uma autoridade viajando, aquelas autoridades eram acompanhadas por muitos camelos, porque elas levavam todas as suas riquezas, todas as suas honras. Alguns dizem que Jesus está se referindo a essa porta estreita que havia no muro de Jerusalém. Eu particularmente não interpreto essa passagem assim, pelo seguinte: por aquilo que diz o verso anterior. O verso anterior, Jesus está dizendo que é impossível um homem rico entrar no reino dos céus. Isso é impossível aos homens. Isso é impossível. Olha o que diz o verso 20. Cadê? Verso 26. Isso é impossível aos homens. Não o verso anterior, não o verso posterior. Verso 26. Isso é impossível aos homens. Eu acredito que Jesus está literalmente fazendo analogia de uma agulha e dizendo: vocês podem fazer passar pelo buraco da agulha um camelo? Todos concordariam que isso é impossível, porque de acordo com a teologia do texto, Jesus está descrevendo que o homem, pela sua moralidade, não pode alcançar a vida eterna. Isso é impossível aos homens. Então isso não pode ser uma maneira, como ele diz aqui no verso 23, dificilmente entrará, como se deixando uma brecha, abrindo uma possibilidade para o homem por si mesmo alcançar a vida eterna. Não é possível. Basta ler o que diz o verso 26, Jesus completando o raciocínio, dizendo que é impossível aos homens. Tá? Embora isso seja impossível para o homem, isso é completamente possível para Deus. É o que ele diz no final do verso 26. Para Deus tudo é possível. É impossível aos homens fazer algo de bom para merecerem a vida eterna, mas é possível a Jesus. É possível a Jesus, porque somente Ele é essencialmente bom para satisfazer a justiça de Deus. Só Ele pode mudar corações, só Ele pode quebrantar corações, só Ele pode trazer uma consciência de humilhação na presença de Deus, e não de arrogância, de petulância, de desprezo pela graça divina, a fim de que o homem possa segui-lo com lealdade maior a qualquer outro interesse nessa vida, e aqueles que o seguem nunca, jamais se arrependerão. O apóstolo Pedro, no verso 27, perguntou: eis que tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? A resposta de Jesus foi que o pouco com Ele é muito, e o muito sem Ele não é nada. Isso que nós lemos nos versos 28 e verso 29. Porque os tesouros da terra são perecíveis e sujeitos ao roubo, mas na fidelidade a Cristo, ajuntamos tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Nenhum de nós há de se arrepender por praticarmos uma lealdade maior àquele que unicamente pôde e pode nos dar garantia da vida eterna, Jesus Cristo. A Ele o louvor e a glória para todos sempre. Confiemos nele, Jesus Cristo, o único que pode nos dar essa certeza. Oremos.